no entanto, com o principal de alto escalão. Então hoje é um dia de vitórias contínuas, tanto para Zelensky quanto para toda essa turma. Vamos começar, talvez, com a principal vitória que eles alcançaram. Foi Zelensky quem excluiu o russo da lista de idiomas sujeitos à proteção como línguas de minorias. Todos os meios de comunicação ucranianos diziam que era uma grande vitória. Enfim, nos livramos disso, agora sim vamos falar. Aliás, pouca gente fala sobre isso, mas em Zakarpattia agora, graças às exigências dos húngaros, obrigaram a duplicar as placas em húngaro, os documentos em húngaro e a ensinar húngaro nas escolas. Bem, isso é praticamente uma alternativa à Hungria. Aqui está tudo ótimo. Lá ninguém está sob influência de outros países, o húngaro é maravilhoso, sem nenhuma oposição ou negatividade da minha parte em relação à Hungria. Mas fazer isso, duplicar documentos de uma região do próprio país, em um idioma que não tem absolutamente nenhuma relação com as línguas eslavas, isso é extremamente estranho. Mas o russo foi removido da lista de idiomas protegidos. O que exatamente aconteceu? Zelensky assinou uma lei que exclui o idioma russo da lista de idiomas protegidos no âmbito da Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias. Isso foi informado pelo presidente da Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk, aliás, ex-participante do KVN. Como todos eles, o que dá para dizer aqui? Só dá para acrescentar que, bom, é poderoso. Vamos assistir agora a esse monólogo furioso. Como somos fortes, aviões poderosos voam, vamos bombardear todo mundo. Sim, já bombardeamos e continuamos. Ele chamou isso de uma decisão importante para proteger o espaço linguístico ucraniano e cumprir as obrigações europeias de Kiev. O idioma do Estado agressor não deve usufruir dos mecanismos criados para proteger línguas indígenas e de comunidades nacionais. E os países que aderiram à Carta Europeia para a proteção das línguas devem determinar por conta própria a lista de idiomas ao ratificar os documentos. Inicialmente na Ucrânia, o russo foi incluído, mas depois foi retirado e agora Zelensky finalmente assinou tudo. Pronto, a economia está crescendo, as pessoas estão vivendo, todos estão felizes, a guerra acabou instantaneamente. Vitória até o Oceano Índico, onde os soldados ucranianos não molham suas botas. Enfim, é simplesmente a combinação perfeita de fatores positivos, que leva a um impulso poderoso, revolucionário, que provavelmente vai levar direto a um voo para Alpha Centauri. Mas isso é claro, só nos sonhos, porque na realidade, naturalmente, tudo é diferente. Ao mesmo tempo, depois que mais uma linha vermelha foi cruzada, ou talvez já seja marrom, para ser sincero, nem sei mais com que cores elas são desenhadas agora, de repente ficou claro que a Ucrânia está próxima de negociações com a Rússia. Aliás, a defesa da língua russa é uma das principais, eu lembro que era uma das principais exigências do lado da Federação Russa. E aí, de repente, Zelensky fala: vamos fazer a paz e tirar a língua russa. Mas um certo funcionário, representante do governo da Alemanha, de novo, qual a relação dele com tudo isso? Não sei, mas mesmo assim, aqui colocaram as palavras dele e as palavras são essas. Esse é o resultado da retomada das negociações de paz. Agora, a Ucrânia está em uma posição de força, segundo funcionários do governo alemão. Aqui imediatamente me lembro de Sibiga com seu pispiço Rusranks. E o funcionário, consequentemente, aparentemente fala sobre o que sente ao assistir aos discursos poderosos de Sibiga. A Rússia ficou encurralada, segundo esse funcionário do governo alemão, e não pôde vencer pela via militar, disse novamente o representante do governo alemão. A própria Alemanha, obviamente, já resolveu todos os seus problemas. Merz é o chanceler mais popular de todos os tempos e povos. O problema com os migrantes foi resolvido, assim como o da economia. Os carros estão sendo produzidos em novas fábricas, obviamente, mais uma vez, e tudo está indo de vento em popa, assim como na Ucrânia. O principal problema agora na Alemanha é justamente as negociações da Ucrânia com a Rússia e Pisrupis Rusranks. Maravilha! Nos dizem o seguinte: aqui pode gradualmente se abrir uma janela para a diplomacia. Cita a agência AFP as palavras de um alto representante do governo alemão. Mas ele faz sua avaliação com a devida cautela, pois essa avaliação depende de vários fatores. Aqui não é mais o capitão óbvio, mas sim o almirante óbvio. Essa análise é tão profunda, nível Deus, que chega a surpreender. É como dizer: o sol está batendo em você, você sente calor, ou sei lá, a água é molhada
e o quanto você vai se molhar na água, estando submerso nela, também depende de vários fatores. Por isso, damos essa avaliação, ou melhor, dizemos que a água é molhada, com certa cautela. Porque de outro jeito, como seria? Como viver se você não acrescentar alguns fatores externos? Segundo o mesmo funcionário, a dinâmica da guerra mudou na última semana, e hoje Kiev está em uma nova posição de força. E a Rússia não pode vencer pela via militar, diz esse funcionário da Alemanha, e sua economia está em declínio. Mas aqui, de fato, a economia realmente não está em boa situação. Mas, novamente, imediatamente vem à mente o estado da economia ucraniana. Embora receber 90 bilhões depois, mais 60 bilhões, provavelmente contribua para o aumento do bem-estar da população. Mas, pelo menos, mansões continuam sendo construídas com bastante regularidade. Em seguida, MKHTS, Pacta Ginossa, diz que a paz só pode ser alcançada com a ajuda da Europa e dos Estados Unidos, mas obviamente não através de negociações com a Rússia. Ou seja, Ucrânia e Rússia, mas é preciso, obrigatoriamente, encaixar a Europa nisso. Sem esquecer da Albânia. Bem, desculpe, não tenho nenhuma conotação negativa aqui. Só um fato interessante. Na Europa, há um monte de países na União Europeia. E, naturalmente, cada um deles tem seus próprios desejos e exigências. Não sei como vão agradar a todos nessas negociações já complicadas, ainda mais com os Estados Unidos se envolvendo. E o MKHTS declarou que só a Europa e os Estados Unidos podem ajudar com esse problema. A janela para negociações entre europeus, ucranianos e a Rússia está se abrindo lentamente. Para que lado ela se abre? Por que está se abrindo? Estarão escolhendo a janela certa? Ou talvez ela nunca tenha sido fechada? Bom, surgem tantas ideias interessantes sobre isso que nem vou citar todas. É um verdadeiro enxame de pensamentos sobre essa janela aberta para negociações com a Rússia. E novamente, quem tenta entrar por essa janela são os europeus. Os Estados Unidos não tentam mais nada, pois têm seus próprios problemas com o Irã. Mas pelo menos o Merz, agora o líder mais popular da Alemanha de todos os tempos, tem a oportunidade de se pronunciar sobre o conflito. Bem, a verdadeira vitória para nós é que finalmente, para Zelensky, 27 países da UE deram sinal verde quando começam as negociações para a adesão da Ucrânia. Você não vai acreditar. Os 27 estados da União Europeia concordaram em abrir o primeiro bloco de negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia. Lembro que não é 1 ou 2, mas 8 se não me engano. Ou seja, em cada etapa pode-se barrar e dizer: vocês sabem, vocês não cumpriram, por exemplo, a exigência de predominância de carne bovina nas almôndegas de porco. As almôndegas de porco são feitas de porco? Assim não dá, é preciso abrir outro cluster. Ou, por exemplo, seus campos estão semeados com algo errado. Imediatamente cobrimos os campos com concreto, porque a economia ucraniana não deve ser agrícola, mas sim de aço, como um porco-espinho de aço. A Ucrânia é chamada de porco-espinho de aço, com espinhos voltados para a Rússia e a barriga para a Europa. E essa parte de trás protege a Europa de um ataque, embora agora digam que a Rússia não queria atacar. Mas, por via das dúvidas, vamos apontar os espinhos de aço para onde for necessário. O primeiro cluster se chama Fundamentos. Bloco básico do seu processo de negociação. Destaca os valores e princípios fundamentais que sustentam a União Europeia, do Estado de Direito a instituições democráticas sólidas. Bem, me parece que agora é a Ucrânia que deveria dar lições de democracia para essas próprias potências europeias, porque, por exemplo, o FMI deu sinal verde para o financiamento da Ucrânia e disse que lá a democracia está prosperando. Lá, só há democratas e democracia por toda parte. Por isso, é raro achar um país com democracia tão avançada. No mundo todo, ou talvez até mesmo em todo o nosso universo. E por que a Ucrânia deveria adotar os fundamentos democráticos da Europa? Se a Europa, na minha opinião, poderia muito bem adotar os fundamentos democráticos da Ucrânia. Bem, como os centros territoriais de conscrição, a polícia excelente, que faz tudo para servir ao povo. Políticos honestos e, como se diz, desinteressados. Sim, eles são desinteressados. E bem, eles fazem tudo pelo bem do Estado. A Europa tem lições a oferecer. Não precisamos ensinar nada à Ucrânia. Não vamos. Von der Leyen declara o seguinte: isso é um reconhecimento da determinação, coragem e trabalho árduo que ambos os países demonstraram. Os países, incluindo também a Moldávia, fazem parte desse magnífico punho militar e econômico, e demonstraram também uma série de conquistas no avanço das reformas, mesmo diante de enormes desafios.
Isso mostra que a proposta da UE de paz, estabilidade e oportunidades é única. Tenho curiosidade sobre a Moldávia e seus grandes desafios, pois ainda não entendi totalmente. Bem, parece que o país existe de forma mais ou menos estável já há algumas décadas. Lá, ao contrário da Ucrânia, não houve grandes dificuldades. Sim, é claro que houve, mas não havia tanta ameaça de todas essas revoluções. Mas agora também chegou uma presidente democrática. Também a democracia pode, talvez, ensinar a Europa na Moldávia. Mas a nossa Sândula é a mais democrática, mais ou menos como o Zelensky. São do mesmo par de botas democráticas. Em cada uma está escrito democracia na sola. E com essa sola, eles pisoteiam os inimigos, mas dentro do país, não de fora. Bem, é assim que as coisas acontecem. Fazer o quê? Ficou assim, foi se ajeitando. Depois, esta é nossa janela escancarada. Ursula von der Leyen chamou isso de uma escolha estratégica que fortalece a paz, a segurança e o bem-estar em todo o continente. Em um mundo marcado por uma crescente incerteza, uma União Europeia maior atende aos nossos interesses comuns, acrescentou a chefe da Comissão Europeia. Mas já se sabe há muito tempo que, se em um grupo forte, em uma matilha poderosa, chegam alguns indivíduos mais fracos, digamos assim, essa matilha imediatamente se torna 3 vezes mais forte. Você sabe disso, né? E aqui, bem, quando a inflação está chegando na UE, quando os impostos estão aumentando, claro, é preciso aceitar países que vão exigir recursos financeiros que os países membros da União Europeia nunca viram antes. E também, quanto mais dinheiro se gasta, isso já é sabido há muito tempo. Na França houve uma crise, e o Rei Sol, se não me engano, gastou uma quantidade enorme de dinheiro com seus diversos entretenimentos, castelos e tudo mais. Ele trocava os ministros das finanças, porque todos diziam ser necessário cortar gastos financeiros com vestidos para as favoritas, palácios, presentes e outros. O que o rei fez? Ele contratou um ministro das finanças que disse: "Não, é preciso gastar ainda mais." Então os países vizinhos vão ver que você gasta muito e vão entender que você tem muito dinheiro, vão confiar mais em você, vão ser mais amigáveis, vão fazer alianças militares e tudo mais. Acho que na União Europeia deve ser feito assim também. Ou seja, aceitaram 2 países e se foram aceitos é porque são poderosos em vários aspectos: econômico, militar, político, democrático, entre outros. O ministro das Finanças, se não me engano, depois foi demitido e talvez até executado, mas posso estar enganado. Mas mesmo assim, você vê, esse heroísmo vive na história, vive na nossa memória. Aceitam como verdade e aplicam esse ponto de vista no atacado e varejo. Pois é, tanto lá quanto aqui, parabéns à União Europeia. Mais uma vitória. Até 50 soldados de assalto das Forças Armadas da Ucrânia agora serão estrangeiros. Sirski anunciou a transformação do exército. Aqui, sinceramente, eu tenho dificuldade em comentar quem, para onde, quais soldados de assalto. Indianos, talvez, bengaleses. Quem vai para lá, eu não entendo. Se você entende mais do que eu sobre assuntos militares e entende quanto é preciso pagar para um mercenário, até mesmo para um soldado, sem falar dos oficiais, para que ele entre nas tropas de assalto, aquela zona mortal, onde reinam os drones, onde eles voam, dominam e fazem tudo o que quiserem. Então diga quanto um mercenário cobra por isso, e quanto seria necessário se, por exemplo, as forças de assalto fossem, digamos, 100 mil... Na Ucrânia, por exemplo, digamos 100 mil. Não sei ao certo, mas vamos usar um número redondo? 50 mil seriam estrangeiros. Para cada um, por exemplo, pagar 4 mil dólares. Por 1.000, dificilmente aceitam. Então quanto teria que pagar por mês? Nem os Estados Unidos teriam dinheiro para isso. Mas o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia ignorou e anunciou a abertura do mercado de recrutamento de estrangeiros para unidades de combate. E sobre o início da dispensa gradual dos militares que estão há mais tempo nas forças de defesa. Ele diz o seguinte: estamos abrindo o mercado de recrutamento de estrangeiros, recrutamento para reforçar as unidades de combate e preservar a vida dos militares ucranianos. Queremos preencher de 30% a 50% das vagas de soldados de assalto e soldados de infantaria de assalto com estrangeiros. E separadamente, ele declarou que serão desmobilizados aqueles que serviram mais tempo, que serviram por mais tempo do que todos, e passaram mais tempo em combate do que todos os outros. E ele repetiu que a vida humana é o maior valor. E nossa principal tarefa é fazer tudo o possível para preservar a vida do soldado na linha de frente. É isso aí. Parimoga, parimoga militar, parimoga econômica, filológica ou histórica, chame como quiser. Bem, simplesmente um dia,
Acho que deveria ser chamado de Dia da Parimoga e comemorado todo mês. Simples assim. Em alguma sexta-feira 13, por exemplo. Esse será o Dia da Premoga Parimoga, comemorado todo mês. Não é todo mês, mas podemos escolher uma quarta ou sexta-feira quando o dia 13 cair nesses dias. Há muitas opções. E a Parimoga Extra, isso também não é tudo. Não pense que tudo se resume a isso. O FMI considera que as tarifas de serviços públicos na Ucrânia devem ser revistas e busca melhorar a qualidade e o nível de vida dos ucranianos. Por isso, provavelmente querem reduzir as tarifas, certo? Da água, da eletricidade, de todo o resto. Será que isso é verdade? Bem, claro que não. Naturalmente, querem aumentar o máximo possível, para receberem mais também. O FMI e as autoridades ucranianas fecharam um acordo preliminar sobre a primeira revisão do programa de 4 anos. Tem texto demais aqui. A verdade é que as autoridades de Kiev só vão receber o dinheiro se aumentarem as tarifas. E acontece que o sistema atual de tarifas enfraquece as empresas estatais de energia. Assim, o mesmo ministro, que era do antigo Naftogás, que também é uma empresa estatal de energia, está construindo uma casinha para si, junto com Zelensky aqui. Bem, é claro que ele também é um exemplo claro, um sinal evidente de que está enfraquecido, magrinho. Ele assumiu um ministério insignificante lá, o Ministério da Unidade, e agora ninguém sabe para onde foi. Mas mesmo assim, está tudo ótimo. E para fortalecer a posição de todos esses líderes poderosos, o que é necessário? É preciso avaliar a situação no setor de energia. Agora o foco está mudando para as reformas necessárias para preparar a liberalização do mercado de energia. A liberalização do mercado de energia significa soltar os cães de guarda desse próprio mercado, ou seja, os preços. Ou seja, cada empresa de energia poderá definir o preço que quiser e que for mais vantajoso para ela. E não essas formalidades. Alguns limites de que não se pode ultrapassar certo preço caso ele exceda a média em diferentes países. Não, os preços vão disparar. Vai ter até hiperinflação. Vamos chamar isso também de liberalização, não sei, do setor financeiro, também pode ser chamado assim. Pode? Pode. É liberal? É liberal. Na opinião do fundo, o sistema atual de tarifas de serviços públicos para a população e a obrigação especial vinculada a ele no mercado de energia pioraram a situação financeira das empresas estatais de energia. Coitadinhas delas. E agora, na Ucrânia, estão preparando um roteiro para a mudança das tarifas. Para resolver esse problema importante, as autoridades ucranianas estão preparando um roteiro especial. No documento, naturalmente, devem estar previstos mecanismos de proteção social para as categorias vulneráveis da população. A categoria mais vulnerável da população são os deputados e os funcionários dos centros territoriais de conscrição, na minha opinião, porque os funcionários dos centros territoriais de conscrição não são bem vistos e isso os deixa magoados. E os deputados recebem muito pouco. São apenas 450 e, se não me engano, recebem apenas cerca de 52.000 hryvnias. Acho que cada deputado deveria receber energia gratuita em seus palácios. Ou melhor dizendo, em suas casinhas, digamos assim, com telhado de palha, e dar a cada um deles uma vela extra. De graça. E também o último modelo da Mercedes. Por que não? Também seria uma liberalização do mercado automobilístico. Aqui dá para inventar tanta liberalização que nunca vai existir um país realmente liberal. Por exemplo, quais os outros requisitos? Perguntam o que o programa do FMI exige. Não sabemos. Vamos conferir. Cancelamento da isenção do pagamento de IVA, ou seja, dos encargos aduaneiros para remessas postais internacionais. Isso vai ser removido. Ou seja, vai ser preciso pagar. Combate aos abusos de preços de transferência. Sinceramente, não sei o que é isso. Apesar de não ser tão distante da economia, não faço ideia do que seja. Quem souber, escreva aí. E reforma do sistema simplificado de tributação. Bom, já que ele é simples, se a gente for reformar, vai acabar deixando ele mais complicado. Mas não me vem outra ideia à cabeça. Como é possível reformar um sistema simplificado de tributação? Obviamente, complicá-lo a tal ponto que nem o diabo consiga entender, porque agora está pagando 3 vezes mais impostos do que, por exemplo, há alguns anos. Bem, obviamente, porque o FMI exige isso. E depois, como no livro do Orwell, em 1984, vão dizer que, na verdade, a ração de pão agora é de 300 gramas, e não 400, tudo sobre os 400 gramas era intriga dos inimigos. Foram eles que espalharam isso. A ração de pão era menor, e agora o governo valente conseguiu aumentar a ração para 300 gramas. De 400, bem, é um aumento negativo, de novo. Mas isso são esforços do governo, você não entende.
E a Ucrânia, depois disso, vai receber uma nova parcela. Eu acho isso simplesmente maravilhoso. E a última vitória é europeia. Os Estados Unidos não podem ajudar a Ucrânia e Europa com gás no inverno. Isso se chama congela rabo de lobo. Por quê? Porque eles mesmos não têm o volume necessário de gás natural liquefeito que é preciso. O objetivo da Europa ao fim da temporada de armazenamento, como mencionou um funcionário dos Estados Unidos, eu me recordo. Bem, vão encher suas reservas subterrâneas de gás até cerca de 90%. Eu vi previsões de analistas, segundo as quais atingir o nível de 70% será considerado um sucesso. Isso para este inverno, que deve ser frio. Por isso, o Riddle diz que agora as reservas subterrâneas de gás da Europa estão com 42% da capacidade ocupada. E esse é o menor índice desde 2018, e como isso exige ajuda, os Estados Unidos ficam de fora e não podem ajudar. Sinceramente, eu já nem sei mais como reagir a todas essas notícias. É como se a gente tivesse caído em um mundo distorcido, virado do avesso. Distorcido não do jeito que você pensou, não é isso, mas sim virado do avesso, onde chamam o escuro de branco, o branco de escuro, onde chamam o amor de ódio e o ódio de amor. Enfim, todos os conceitos são trocados. Aliás, costumam fazer isso principalmente em épocas de mudanças. E nos contam que o aumento duplo das tarifas é algo bom, porque a vida vai melhorar, vai ficar mais divertida. E é isso, é esse tipo de coisa também. Parceiros sempre dizem que vão ajudar. Mas, sinceramente, não temos gás e vocês também não terão. Expressamos profunda preocupação com o fato de que no inverno pessoas vão morrer. Só não é mais profunda do que o buraco no orçamento de alguns países. Isso ainda precisa ser alcançado. E daí? Vamos tentar ver outros líderes poderosos, porque afinal, o que eles pensam sobre essa situação? Eu acho que de tudo um pouco. Fazia tempo que não tínhamos Zelensky. Estou corrigindo essa falha. Então tá. Vamos ouvir os palhaços, camaradas. E agora eles vão entrar, esses maiores especialistas de todos os tempos e povos. Primeiro, é claro, Tuca, respeito ao vovô. Vamos deixá-lo entrar primeiro. Poderoso, como ele mesmo se chamava, o velho forte. Ou era aquele Taras o advogado, Taras Prestes, se você está assistindo, ele chamou assim e ele olhou e começou a usar esse codinome? Conhecimento é, todo mês, infelizmente, sofremos perdas de efetivo. Nós sofremos perdas de efetivo. Tuca especialmente sofre perdas. Tenho certeza de que o número de perdas de Tuca aumenta todo mês, mas isso acaba sendo um prejuízo negativo. Aqui já não é o que vocês também pensaram. Nós perdemos... Claro, 50 mil por mês. Portanto, por meio da mobilização, é necessário repor pelo menos 50 mil militares por mês para que não haja déficit. Repor significa que é preciso ir às ruas e pegar pessoas à força, porque afinal são necessárias 50 mil pessoas. Recursos humanos nas Forças Armadas da Ucrânia. Um colapso total da mobilização. Se os que evitam o recrutamento são assim... O tique nervoso provavelmente também está ligado à melhor vida possível. Mas ficar tão nervoso, sentado em casa e falando em tudo quanto é canto que é preciso, mais pessoas para matar, digo, mobilizar... Bom, isso é realmente, sim. Heróis nacionais, então me diga, por favor, como o país vai se defender afinal? Bem... Todos esses líderes poderosos que discursam vão sair, e são milhares. Tuco por contrato 60 com adicionais, e pronto, o país está salvo. Esse é o plano resumido de salvação. Nos comentários muitas vezes me perguntam, e o que você sugere? Por que você só critica? Bem, é só chamar todos esses, e pronto, eles vão salvar o país. Todos nós vamos atravessar o Tizarnado. Isso vira hype e forma a opinião pública. Onde está a proteção do espaço informacional do Estado, os serviços secretos e o SBU? Resumindo, de novo, o povo é o culpado porque não quer morrer. É assim mesmo, democracia, democracia, poderoso, poderoso. Os aviões estão voando, vamos bombardear todos, como disse Zelensky naquele vídeo que mostrou a vocês no início. Com isso, basicamente, terminamos também. Tchau pra todos. Está sendo produzido? Aqui? Bem, muitos já sabiam, mas vamos lá. Em palavras bem simples, como é produzido o urânio enriquecido ou o plutônio? É muito simples. Pega-se o minério comum, bem, o urânio comum, e existem diferentes métodos, por exemplo, numa centrífuga, ele gira separando os isótopos, e assim obtemos o urânio enriquecido. Não existe nenhuma tecnologia ali que seja super complexa, que exija alguma super eletrônica. Bem, pensem com a própria cabeça. Ou seja, nada ali exige equipamento complicado, é algo físico.